Imagine que você está num navio no meio do oceano, viajando em férias com a sua família. Legal, não é? E se fosse preciso localizar seu navio no meio desse imenso oceano? O que você faria? Pois é justamente para saber a localização exata de qualquer ponto na face da Terra que entram em jogo as coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias traçadas no globo terrestre e no planisfério que formam uma espécie de rede. Existem dois tipos de linhas imaginárias em mapas e no globo terrestre: os paralelos e os meridianos. Os paralelos e meridianos foram criados para facilitar a localização precisa de qualquer ponto na superfície da Terra. Os paralelos são linhas imaginárias que dão uma volta completa em torno da Terra no sentido leste-oeste. O principal paralelo é o Equador, que divide a Terra em duas metades, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Além do Equador, os principais paralelos são o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. A posição dos paralelos no globo e o intervalo entre eles são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos determinam a latitude, que indica a distância entre determinado local e a linha do Equador. Ela é expressa em graus e varia de 0 grau a 90 graus ao norte do Equador e de 0 grau a 90 graus ao sul do Equador. Os paralelos formam círculos cada vez menores à medida que se aproximam dos polos. Os meridianos são linhas imaginárias que cortam a Terra do Polo Norte ao Polo Sul. O meridiano de referência para os demais é o meridiano de Greenwich, que passa pelo Observatório Astronômico de mesmo nome na Inglaterra. O meridiano de Greenwich divide a Terra em oeste e leste. Como os paralelos, a posição dos meridianos no globo e o intervalo entre eles também são determinados por uma escala que varia de 0 grau a 180 graus a oeste de Greenwich e de 0 grau a 180 graus a leste de Greenwich. Os meridianos determinam a longitude, que indica a localização de determinado ponto em relação ao meridiano de Greenwich, podendo variar de 0 grau a 180 graus a oeste ou de 0 grau a 180 graus a leste. Com a definição da longitude e da latitude, é possível determinar a localização de qualquer ponto na superfície da Terra. Vamos ver a localização de alguns lugares? A cidade do Rio de Janeiro está localizada aproximadamente a uma latitude de 22 graus sul e a uma longitude aproximada de 43 graus oeste. Vamos ver mais um exemplo? Jerusalém, capital de Israel, está situada aproximadamente a uma latitude de 31 graus sul e a uma longitude aproximada de 35 graus leste. O GPS é um sistema muito utilizado em navegação e se baseia nessas coordenadas. GPS é a sigla em inglês para Global Positioning System, Sistema de Posicionamento Global. O GPS funciona com o auxílio de satélites, que determinam longitude, latitude e altitude de qualquer ponto sobre a superfície da Terra. Assim, para localizar um ponto na superfície terrestre, como aquele navio em que você está passando férias com a sua família, basta identificar a latitude e a longitude do ponto que se quer encontrar e cruzá-las. Hoje, muitos aparelhos de GPS já representam em um mapa digital a localização desejada. A gente já viu que o paralelo de grau zero é a linha do Equador. E onde fica o meridiano zero? O meridiano zero também é uma linha imaginária chamada de meridiano de Greenwich. Ele tem esse nome porque passa pelo distrito de Greenwich, ao sul de Londres, na Inglaterra. Lá fica um observatório astronômico. Mas, pelo que eu entendi, quando a gente estava falando sobre os paralelos, existe um motivo real para que a linha do Equador esteja naquele lugar e não em outro. Quer dizer, pelo que a gente viu,
A linha do Equador está no plano perpendicular ao eixo de rotação da Terra e divide o planeta exatamente ao meio. E no caso dos meridianos, qual é o motivo para que o meridiano zero seja esse que passa por Greenwich? Bem, para falar a verdade, a escolha desse meridiano como marco zero para as longitudes não tem um motivo concreto, como no caso dos paralelos, onde o Equador, que define a latitude zero, é um referencial distinguido, como você bem notou. Já no caso dos meridianos, qualquer meridiano poderia ter sido escolhido como meridiano zero. Greenwich ficou sendo o grau zero de longitude por uma simples questão de convenção. Isso foi definido lá no século XIX, quando a Inglaterra era uma grande potência mundial e dominava uma porção considerável do globo terrestre. E é a partir do cruzamento de um paralelo com um meridiano que nós podemos localizar com precisão qualquer ponto na superfície da Terra. E justamente por serem únicas para cada ponto, essas coordenadas geográficas são as utilizadas em aparelhos de localização, como o GPS, e permite fazer cálculos sobre distâncias e áreas. A cidade de Porto Alegre, onde você se encontra, por exemplo, fica aproximadamente na latitude 30 graus ao sul do Equador e 51 graus a oeste de Greenwich.